Certo dia, Hipnos, deus do sono, e Pasitea, deusa do descanso e relaxamento, geraram Morfeu, deus dos sonhos. Morfeu não tem forma. Morfeu pode se transformar em qualquer coisa que as pessoas sonham. Talvez por isso ele esteja presente ao longo dos tempos, em poemas, em quadrinhos e até em uma das mais famosas trilogias do cinema. Na trilogia, não? Esse personagem também deu nome a um dos medicamentos mais conhecidos no tratamento da dor. E é isso que nós vamos ver hoje. Solta a vinheta aí! Olá, tripulantes do Nave, tudo bem? Hoje, nesse vídeo do curso Anestesial Básico, nós vamos conversar sobre os opioides, que formam um dos principais grupos no tratamento da dor. Essa história começa há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, com os sumérios. Eles extraíam da papoula um certo leite que eles apelidaram de ópio, que no grego significa suco. Eles começaram a ver que esse suco promovia sono nas pessoas. E em algumas delas, inclusive, aliviava um pouco a dor. E durante muitos anos, isso era utilizado para o tratamento da dor da época. No início do século XIX, um cientista chamado Friedrich Saturner, eu não sei falar alemão, conseguiu sintetizar a primeira substância do ópio. E como essa substância causava sono, ele homenageou o deus dos sonhos, Morfeu, e deu o nome de morfina. Bom, como todo mundo sabe, a morfina ainda hoje é utilizada como um dos melhores medicamentos para tratar dor de moderada a severa. Ela é considerada um opiáceo porque ela também pode ser obtida por via natural, como na planta. Isso também vale para a codeína, por exemplo. As outras substâncias que são criadas em laboratório são consideradas opioides. Para efeito da discussão aqui, nós vamos considerar todo mundo como opioide, ok? Esses medicamentos atuam nos receptores opioides, que são mais conhecidos pelas letras gregas Mi, Kappa e Delta. A maioria desses receptores estão localizados no sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal. Mas a gente também encontra esses receptores espalhados em diversos órgãos do corpo. É interessante a gente lembrar que cada receptor desse vai desencadear um efeito diferente. Então, no caso, o receptor Mi, ele causa analgesia, euforia, sedação, aumento do apetite, constipação, depressão respiratória, prurido, diminuição de contrações uterinas, redução na inflamação e imunomodulação. Já o Kappa atua na analgesia e causa disforia, sedação, aumento do apetite, constipação e diurese. E o Delta causa analgesia, depressão respiratória, aumento do apetite, constipação, termorregulação e também imunomodulação. A afinidade e a atividade intrínseca desses medicamentos nos receptores opioides vão subdividi-los em 4 categorias. Nós podemos ver nesse quadro que os opioides são distribuídos em agonistas totais, os quais têm afinidade a todos os receptores e atividade intrínseca relativa, agonistas parciais, em que os opioides têm afinidade a algum tipo de receptor, agonistas antagonistas, os opioides têm afinidade aos receptores, mas efeito contrário a depender de cada um, e os antagonistas, em que eles têm afinidade a todos os receptores, mas não têm atividade intrínseca. Essa animação também dá uma visão um pouco melhor do que seria um opioide agonista total e, por exemplo, um antagonista. Então, como a gente pode ver, o agonista total ele vai ativar todos os receptores opioides, promovendo um efeito total. No caso do agonista parcial, ele se liga, mas ele não ativa todos os receptores. Assim, ele promove um efeito parcial comparado, por exemplo, ao anterior. E por fim nós temos o opioide antagonista, que se liga, mas não ativa os receptores opioides, não promovendo efeito. Para quem quiser ver esse vídeo inteiro, dá uma olhada na descrição que tem o link. Essa curva dose-resposta simula bem tudo isso que acontece. Então a gente pode ver que a morfina e o fentanil, que são agonistas totais, eles promovem efeito dose dependente. A buprenorfina, por exemplo, que é um agonista parcial, apresenta um efeito teto, como a gente pode ver aqui. E no caso da naloxona, ela é um antagonista total, então ela não tem efeito. No primeiro momento, nós vamos abordar aqui os efeitos gerais e depois as particularidades em cada opioide.
Analgesia é, sem dúvida, o efeito que a gente mais busca no uso dos opioides. Esse efeito é decorrente da diminuição da liberação de neurotransmissores excitatórios, no caso a serotonina e a norepinefrina, e também hiperpolarização de nociceptores. Esses nociceptores geralmente estão nas fibras C, que são as fibras tardias da dor. Por isso que os opioides não conseguem abolir toda a dor frente a uma pontada ou um corte, por exemplo, que quem atua nisso são as fibras A delta. Outro efeito que a gente busca com o uso dos opioides é a sedação. Esse efeito é interessante, mas a gente não consegue obter com todos os opioides e também isso depende da espécie. Então, nós vamos ter opioides que vão promover euforia ao invés de sedação. E essa é uma das barreiras que nós temos no uso de opioides em algumas espécies. Se nós pegarmos a literatura mais antiga, geralmente o pessoal cita a excitação em gatos e equinos. Obviamente que isso acontece, mas tem duas coisas que são fundamentais. Uma é o animal estar sentindo dor ou não, e a dose. Alguns opioides, quanto maior a dose, maior a chance de promover euforia e não sedação. Em geral, as alterações cardiovasculares são bem modestas, principalmente em pequenos animais. O que a gente pode ver, dependendo do opioide, é um pouquinho de bradicardia, mas nada que mude, por exemplo, o débito cardíaco do paciente. Um efeito interessante que a gente tem que lembrar é que a morfina e a meperidina promovem liberação de histamina, principalmente quando são administrados por via intravenosa. E aí, no caso, a gente pode ter hipotensão. Então, recomenda-se não utilizar esses medicamentos na MPA por via intravenosa em pequenos animais, principalmente. Esse efeito não é observado com os outros opioides. Doses adequadas de opioides geralmente não promovem muita alteração no sistema pulmonar. O que a gente tem que tomar um pouco de cuidado são com os neonatos, que tendem a ter depressão respiratória mais fácil. Um efeito infrequente que a gente pode ver, principalmente com o uso do fentanil, é a rigidez torácica, também conhecido como tórax de madeira. Há uma rigidez torácica principalmente na fase respiratória e realmente o animal não consegue respirar. No caso, a melhor coisa a fazer é reverter o efeito do opioide com um antagonista. A ação no sistema digestório, sem dúvida, é um dos principais entraves do uso dos opioides, principalmente em grandes animais. O primeiro efeito é a êmese. Então, principalmente morfina e meperidina causam êmese em cães e gatos. Se nós fizermos por via intravenosa, então, é quase certo que isso vai acontecer. Foi mal aí, padre, me deram morfina. A associação neuroleptoanalgésica de morfina e acepromazina, por exemplo, diminui essa possibilidade de êmese. Em relação à motilidade, o que acontece, na verdade, não é uma parada dos movimentos digestórios e intestinais, mas sim uma diminuição da propulsão do intestino. Os movimentos concêntricos continuam, inclusive eles são até mais intensos. Mas clinicamente o que acontece é a diminuição dos movimentos intestinais. Se a gente for pensar em grandes animais, isso tem que ser levado em consideração. Aí nós vamos entrar naquela discussão entre o cirurgião e o anestesista. Um não quer fazer opioide porque diminui a motilidade e o outro quer fazer opioide para diminuir a dor do animal. Especialmente com equinos, vale lembrar que historicamente o pessoal utilizava doses muito altas de opioide e realmente o animal entrava em cólica por parada de movimentos intestinais. Atualmente há uma infinidade de trabalhos científicos que padronizam doses que são tanto seguras para a motilidade intestinal, mas que também podem causar analgesia. Eu particularmente uso opioides em todas as cirurgias de cavalo, inclusive de cólica, e nunca tive problema. Em ruminantes, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque a parada dos movimentos ruminais pode agredir o animal mais rapidamente. Mas desde que a gente use o opioide adequado para a espécie e para a situação, não há problema nenhum. Um efeito indesejável que tem sido amplamente discutido é a imunossupressão, geralmente relacionada à morfina. Alguns estudos verificaram que o uso de opioides causa diminuição da atividade linfocitária e de interferon, e isso vai causar imunossupressão. Vários desses estudos são importantes, de revistas bem conceituadas, só que a gente tem que entender o contexto. Geralmente, esses estudos foram feitos com pacientes em UTI ou pacientes viciados ou que tomam opioide por longo tempo. Porém, tem outros estudos que sugerem que isso pode acontecer apenas com uma dose. Aí acontece aquela discussão da anestesia com opioide free ou não. Round 2. Fight.
A gente não pode esquecer que os opioides compõem um dos grupos mais potentes no controle da dor, principalmente dor aguda. Esse efeito de imunossupressão ele deve ser melhor investigado para a gente ver se, por exemplo, uma terapia de 3, 4 dias num pós-operatório vai prejudicar o paciente. Por um outro lado, a gente também tem que resolver a dor do paciente, porque o próprio processo doloroso também é imunossupressor. Bom, depois dessa abordagem geral, nós vamos pensar os principais opioides utilizados na medicina veterinária, destacando as particularidades desses medicamentos, principalmente em relação às espécies e às doses mais utilizadas. Morfina. Bom, a morfina é o opioide ouro que nós consideramos. Ela é o padrão para todas as comparações com os outros opioides. Ela é extensivamente utilizada em pequenos animais, em grandes animais, em animais exóticos e animais de laboratório também. Também é utilizada por várias vias e nas mais diversas maneiras. A única que não é aconselhável é a via oral, uma vez que ela é inativada na circulação enterohepática e, por exemplo, nos ruminantes no rumen, e a subcutânea, que particularmente eu acho que ela não é muito eficiente, principalmente no pós-operatório. Por um lado, ela causa analgesia e sedação em algumas espécies, e por um outro lado, ela causa náusea, constipação, liberação de histamina e possível imunomodulação. Lembre-se que esses efeitos estão relacionados com a dose utilizada. Nesse quadro, nós podemos ver as doses, vias e frequência de administração da morfina em pequenos animais, destacando a via intramuscular para a medicação pré-anestésica, a via intravenosa para infusão contínua e a via epidural para analgesia trans e pós-operatória. O mesmo vale para grandes animais. Fentanil. O fentanil é outro agonista total, muito utilizado na medicina e também na veterinária, principalmente em pequenos animais. Comparativamente, o fentanil é 100 a 200 vezes mais potente que a morfina. Isso não quer dizer que o fentanil é melhor analgésico que a morfina. Quer dizer que a dose do fentanil é de 100 a 200 vezes menor do que a morfina para promover o mesmo efeito. O fentanil ele tem uma característica interessante. O período de ação é muito curto, de 20 a 25 minutos. Então é interessante utilizar o fentanil ou na medicação pré-anestésica ou durante a anestesia, em bolos sucessivos, coisa que eu não gosto muito, ou na infusão contínua. Nesse quadro nós podemos ver as doses, vias e frequência de administração de fentanil nos animais domésticos. Em cães e gatos é comum nós fazermos por via intravenosa ou intramuscular. Em grandes animais, geralmente o fentanil é utilizado apenas como PET transdérmico, uma vez que ele promove excitação e parada brusca dos movimentos intestinais. Remifentanil. O remifentanil ele é do grupo das fentanilas que nós falamos, que ainda tem o sulfentanil e o alfentanil. O remifentanil é considerado um dos melhores opioides para infusão contínua, porque ele é biotransformado por esterases plasmáticas. Então o período de ação do remifentanil é de aproximadamente 4 a 5 minutos. Isso é bom e ruim. É ótimo porque nós podemos fazer infusão contínua, inclusive em pacientes hepatopatas, que nós não vamos ter problema. Por um outro lado, isso também não é tão interessante, porque ele não promove analgesia residual. Nesse quadro, nós podemos ver as doses recomendadas de remifentanil para infusão contínua em cães, gatos e equinos. Destaca-se que em equinos, ela deve ser feita apenas sob regime de anestesia geral, uma vez que pode promover excitação no pós-anestésico. Metadona. A metadona é um opioide muito utilizado hoje em dia, principalmente na Europa e aqui no Brasil. Além de atuação nos receptores opioides, a metadona também atua no receptor NMDA, promovendo antagonismo. Isso é um efeito legal, principalmente em dor crônica. Teoricamente, em doses equipotentes, a metadona causa mais sedação do que a morfina em cães, e também eleva um pouco a pressão arterial, porque teoricamente há liberação de vasopressina. Aqui nós podemos ver as doses, vias e frequência de administração da metadona em pequenos animais. Ela também é utilizada como infusão contínua para analgesia transoperatória e também por via epidural para analgesia trans e pós-operatória. A metadona também é bastante utilizada em equinos para MPA e analgesia pós-operatória, mas em ruminantes é estabelecido apenas a via epidural até o momento. Meperidina. A meperidina, conhecida também como petidina, é um opioide que foi muito utilizado antigamente. Hoje está diminuindo um pouco seu uso.
Ela é 10 vezes menos potente que a morfina, ou seja, a dose da meperidina é 10 vezes maior do que a morfina para promover o mesmo efeito. Atualmente, há uma discussão muito grande se a meperidina promove inclusive a analgesia. Além disso, a gente não pode esquecer que a meperidina promove liberação de histamina. Outros efeitos que pesam contra o uso da meperidina é o período de ação de 1 a 2 horas. Em gatos, ela não tem efeito analgésico. E em equinos, há relatos de excitação, convulsão e choque anafilático. Talvez a única coisa que seja interessante da meperidina frente aos outros opioides, principalmente em cão, é que ela causa sedação interessante. Como nós falamos, é aconselhado o uso da meperidina apenas em pequenos animais e pela via intramuscular. Buprenorfina. A buprenorfina é um agonista parcial, ou seja, ela tem efeito teto. Isso pode ser ruim se a gente for pensar em animais que estão passando por dores muito intensas, mas também pode ser interessante porque causa certa segurança no uso desse medicamento. A buprenorfina tem uma característica muito legal. O período de ação dela é muito extenso. Em algumas situações, ela chega a causar analgesia por 12 horas. Em doses adequadas, praticamente não tem alteração fisiológica em pequenos animais. Em equinos, causa analgesia e causa um pouco de excitação. Um fato interessante é que a buprenorfina é considerado um dos melhores opioides no tratamento de dor de gatos. Esse quadro destaca as doses, vias e frequência de administração da buprenorfina em cães, gatos e equinos. Tramadol. O tramadol é um fármaco considerado agonista parcial. Na essência, ele não é considerado um opioide, porque ele atua em outras vias também. Mas na prática, a gente considera o tramadol como opioide. O tramadol é uma molécula meio esquisita. Ele em si tem afinidade 6.000 vezes menor do que a morfina para os receptores MIR. Na verdade, quem desencadeia os efeitos analgésicos são os metabólitos do tramadol, principalmente o O-desmetiltramadol. Além desses efeitos nos receptores opioide, os metabólitos do tramadol também atuam na inibição da recaptação de serotonina e de noradrenalina. Bom, então o paciente ele tem que biotransformar o tramadol para ter o efeito analgésico. E é aí que está o problema. Os gatos conseguem biotransformar o tramadol numa boa. Então o tramadol tende a ser um opioide interessante no uso em gatos. Já os cães têm um pouco de dificuldade de biotransformar o tramadol. Então hoje ele é um pouco questionado no uso da terapia analgésica em cães. Em equinos então nem se fale. Nós temos diversos trabalhos na literatura de grupos diferentes de estudo e todos são unânimes em determinar que o tramadol não tem efeito analgésico em dor aguda no cavalo. Isso acontece porque o O-desmetiltramadol praticamente não é formado no cavalo. O cavalo biotransforma o tramadol em N-desmetiltramadol e ele não tem efeito analgésico. Há alguns trabalhos na literatura que sugerem uma possível analgesia em dor crônica, mas isso tem que ser melhor estudado. O negócio é que todo mundo usa tramadol hoje. O pessoal usa para dor de ouvido, castração, artrite, toracotomia, transplante de cérebro. O problema todo é que, na verdade, a pessoa não está preocupada em tratar o animal, e sim passar alguma coisa de terapia analgésica. E o tramadol é o único opioide que a pessoa consegue comprar sem receita, por exemplo, em casas veterinárias. Mas a gente tem que lembrar que não é porque é fácil a aquisição do tramadol que nós vamos passar para qualquer coisa. Em dores intensas ele não funciona. Como nós destacamos, o tramadol é eficiente apenas em pequenos animais, e nesse quadro nós podemos ver as doses, vias e frequência de administração. Butorfanol. O butorfanol é um opioide agonista-antagonista, ou seja, ele atua como agonista nos receptores kappa e antagonista nos receptores Mi. Durante muito tempo, o butorfanol foi extensivamente utilizado em equinos como o melhor opioide, ou talvez até o único, por conta desse efeito. Então, ele na teoria não causava hipomotilidade, mas a gente vê que causa hipomotilidade também. E teoricamente também tem uma teoria de que os receptores kappa estão envolvidos mais com a dor visceral e os receptores Mi mais com a dor somática. Eu particularmente não concordo com isso, mas enfim.
Outra coisa que chamava a atenção do butorfanol era que ele, teoricamente, era considerado o melhor opioide para uso em aves e répteis. Particularmente, eu acho isso uma furada, porque isso aí originou-se desse artigo que mostrou que os pombos têm mais receptores kappa do que Mi. Se a gente for analisar esse quadro, a gente também vê que tem diferentes mamíferos com diferentes populações de opioide. Então a gente não pode colocar todas as aves e todos os répteis num balaio só. Além disso, há vários estudos com aves, com serpentes e com lagartos que comprovam que a morfina, por exemplo, é muito melhor opioide do que o butorfanol nesses bichos. Enfim, mas vamos falar do butorfanol. Realmente, a hipomotilidade causada pelo butorfanol é menos intensa do que dos agonistas totais, mas ele também causa hipomotilidade. O butorfanol causa sedação interessante. A analgesia já não é tão intensa assim, principalmente porque ela só advém da atuação dos receptores kappa. Além disso, ela é de curta duração, de aproximadamente 2 a 3 horas. Esse quadro nos mostra as doses, vias e frequência de administração do butorfanol, tanto em pequenos quanto em grandes animais. Opioides antagonistas. Por fim, nós temos os opioides antagonistas, que têm alta afinidade aos receptores Mi, kappa e delta, mas não têm atividade intrínseca. O mais utilizado é a naloxona. Outro opioide antagonista é a naltrexona, e ela difere da naloxona porque o período de ação é mais prolongado. Geralmente, a naltrexona é utilizada em animais de zoológico ou de vida livre. Na verdade, o que vai acontecer depois que a gente administra o opioide antagonista é um deslocamento do opioide agonista que foi feito anteriormente e assim o efeito é cessado. A dose da naloxona é de 10 a 40 microgramas por quilo e da naltrexona é de 0,5 a 1,5 miligrama quilo. Vale lembrar que esses reversores devem ser feitos de modo titulado, ou seja, a gente faz uma dose pequena e se não reverter o que a gente está querendo, a gente vai complementando com pequenas doses. Por quê? Se a gente fizer uma dose muito alta desses reversores, nós podemos promover excitação e hiperalgesia. Como conclusão dessa videoaula, nós temos que os opioides compõem um dos principais grupos na terapia analgésica, principalmente pós-operatória. Os efeitos que esses opioides promovem são dependentes de como eles agem nos receptores opioides e também nós podemos ter diferença de efeitos de acordo com a espécie, raça e até genótipo do paciente. Então, nós temos que adequar o opioide e a dose utilizados de acordo com o paciente e a situação em questão. Cabe lembrar que esse grupo tem reversores e eles são interessantes de serem utilizados em caso de efeitos indesejáveis. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa videoaula sobre opioides. Nós também vamos falar sobre anti-inflamatórios não esteroides e os adjuvantes analgésicos, mas tudo isso fica para uma próxima vez, ok? Antes de ir embora, por favor, curtam, se inscrevam no canal e também compartilhem com seus amigos. Espero ver vocês em breve. Um abraço e até mais. Tá bem aqui? Tá bom, né? De novo. E pra... Não preciso falar isso. Chupar o torá. Velho, agora tá difícil, cara. Eu tô gravando. Desculpa. De nada.